Zero é um número natural? Qual é a representatividade que eu dou nele? Uma representatividade cardinal ou uma representatividade ordinal? Boa noite, senhores. Esse é o vídeo de hoje em que nós vamos tratar se zero é um número natural ou não. Por ora, externamente falando, parece ser um tema bastante chulo, né? Desculpa a palavra, mas parece um pouco chulo o tema porque não faz muito sentido pensar nisso ou até mesmo qual é o motivo de eu trazer esse tema aqui. E por incrível que pareça, é um tema que mexe com estruturas axiomáticas elementares da aritmética, né? Porque quando nós falamos de conjunto de números naturais, ou pelo menos quando nós pensamos na pergunta, a gente não pode olhar só para o zero, ou qual foi o seu sentido histórico, mas também a gente tem que pensar o que é um conjunto dos números naturais, e automaticamente nós vamos para os axiomas de Peano. Percebam que eu já estou dando um spoiler qual será o caminho e o caminho de estudo sobre os axiomas de Peano. Tá? Os axiomas, embora a gente já tenha uma representatividade de postulados, né, porque um axioma também pode ser falado que é um postulado, embora seja um termo um pouco mais antigo no mundo acadêmico, né? Mas um axioma não deixa de ser um postulado por definições, sem necessariamente passar por provas e demonstrações. Mas devemos estudar essas bases axiomáticas. Uma vez que nós estudamos lógica, nós temos que ter um fundamento de base e temos que existir únicos morfismos ou estratificações de morfismos. Se você não sabe o que eu estou falando, eu fiz um vídeo, um dos primeiros vídeos meu, não foi o meu primeiro vídeo do canal, mas tem um vídeo falando sobre verdades absolutas, que eu mexo com estruturações de pensamentos rígidos e falando e fazendo uma interpretação semântica de morfismos, de teoria das categorias com lógica, né? Ou pelo menos metamatemática, tá? Mas esse não é o tema do vídeo. E por hora eu fiquei pensando sobre esse tema e fui estudar. Falei, creio que vai ser uma teoria simples, uma teoria básica, mas não, né? Ele vai mexer com fundamentos da matemática, né? Ou pelo menos uma teoria consistente o suficiente para se formar aritmética elementar. Isso é muito interessante, porque de fato, primeiro, por que surgiu essa pergunta, né? Por que zero é um número natural, né? Zero é um número natural, não? Por que surgiu, primeiramente, essa pergunta em um sentido bem básico e que todos sabem dessa pergunta? Primeiro, por conta que nós conhecemos o conjunto dos números naturais como um conjunto de contagem, tá? E o conjunto dos números reais como um conjunto de medição. Então, muitas das pessoas falam que zero não é uma contagem. Ninguém começa contando pelo zero, né? Ou seja, se eu tenho básicos 5 livros, eu não vou começar contando 0 livros, 1 livro, 2, né? Todo mundo começa contando com 1. Só que se nós nos restringirmos e pensarmos apenas nisso, a gente vai ficar levar um pensamento muito simples sobre o zero e vamos automaticamente excluí-los da questão. O meu sentido aqui é trazer um aprofundamento sobre o porquê que o zero deve estar incluso no conjunto dos números naturais em um sentido topológico e um sentido algébrico, né? Nós vamos até tocar, por exemplo, no grupo dos monoides. Eu preparei aqui um PDF e a gente então, antes de nós falarmos sobre o zero, nós vamos falar sobre o conjunto dos números naturais. Tá? Então a gente tem que começar pelo conjunto, ou seja, zero é um número natural, faz parte do conjunto dos números naturais. Esta é a primeira evidência, essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer, ou seja, o que é um conjunto natural. Então a gente tem que começar com a base e automaticamente avançando e destrinchando acerca desse tema, tá? Então, acompanhe na tela comigo. Então, a gente vai aqui, primeiramente, começar pelos, né, como vocês estão vendo aí na tela, se zero é um número natural ou não. Então, como vocês estão vendo aí na tela, a gente vai começar por axiomas de Peano. Tem 3, eu me reduzi a 3, você poderia definir mais axiomas de Peano, mas não é isso que eu vou me restringir a axiomas de Peano, tá? Não vou me restringir basicamente a isso, mas sim, eu vou avançar acerca disso, tá? Então, vamos começar com definições, tá? Eu quis restringir mais basicamente possível para que nós possamos avançar. Porque por incrível que pareça, tem definições de axiomas de Peano
que vão além, vão em mais, por exemplo. Se vocês pegam um livro aqui atrás, que, enfim, tá falando sobre a prova de Gödel, ele vai definir mais termos nos apêndices dos axiomas de Peano, porque ele justamente vai falar sobre os teoremas de incompletude de Gödel, né, que marcaram a lógica, que mais pra frente eu quero trazer aqui. Mas nós vamos começar com os axiomas de Peano. Então, o primeiro axioma de Peano, eu já vou definir aqui, tá, para vocês, mas antes de definir, vamos ler aqui. Primeiramente, o primeiro axioma de Peano fala sobre existe uma função S que vai dos naturais nos naturais. Ou seja, ela é injetiva, tá? Então você já percebe que a definição de injetividade começa como um axioma. Então a injetividade é um termo axiomático aqui nas definições de Peano, tá? Então nós chamamos uma função S, essa função S é chamada de sucessor, e N, tá? N, e no conjunto dos naturais em N. Ou seja, uma função. Vamos supor que a gente não conhece esse N, apenas estamos chamando N. Então, nós temos a injetividade, segundo termo. Então, o segundo axioma, o segundo termo axiomático que nós trazemos aqui é que N menos Sn é igual ao conjunto φ. O que isso implica que o sucessor de φ é o conjunto vazio. E depois o terceiro axioma, que a gente chama que é o princípio da indução. Daqui a pouco nós vamos discorrer acerca disso. No caso, vamos discorrer já agora. Então, o primeiro axioma. Então, os axiomas de Peano diz, né? Então, eu vou escrever aqui axiomas de Peano. É muito importante a gente entender. E eu não quis trazer a segunda definição de axiomas de Peano, que geralmente traz como número 1, que é chamado de elemento 1, ou, enfim, elemento 0. E eu quis chamar de φ. Como se nós não soubéssemos o que é isso. Porque é muito fácil a gente trazer axiomas de Peano com definição de 1 e 0. Porque é justamente, eu quero que esse elemento φ que eu estou chamando, e o sucessor de φ é o conjunto vazio, puxe elementos como partições, subconjuntos de 0 e 1. Então, a primeira coisa é que essa função S está indo efetivamente de N em N. E aí o segundo, né? Esse sucessor, você pode pensar como um ponto, ou seja, você pode pensar como um elemento aqui, digamos assim, um espaço normal, e eu estou falando de posições aqui, tá? Então, o sucessor é apenas posições de uma curva, tá? Então, é claramente essa posição indo neste sentido orientado, tá? Eu tenho uma orientação, senão não faz sentido falar de sucessor, porque se eu não tenho uma superfície orientada, não faz sentido falar de sucessor ou não. Eu não estou falando em um sentido intrinsecamente cardinal, mas intrinsecamente ordinal de posição. Então, eu estou estabelecendo um significado aqui ordinal, tá? Significado ordinal, que é um significado de posição. O segundo axioma, o segundo axioma que a gente vai destrinchar, é que o conjunto dos números naturais, ou pelo menos esses conjuntos que nós chamamos de N, menos os sucessores de N, é igual a φ. E isso vai implicar que o sucessor de φ é igual ao conjunto vazio. E o terceiro é o princípio da indução, que é apenas identificações autossuficientes para essa definição de conjunto que nós chamamos de N, que se x está contido em N e o φ pertence a x, isso implica efetivamente que x é igual a N. Tá? Que a gente chama até esse terceiro princípio de, ou pelo menos esse terceiro axioma, o último axioma, é o princípio de indução. Tá? Princípio de indução. Então, a gente vai trabalhar no segundo axioma. Então, aqui existe não esquecem, a injetividade. A injetividade é injetiva, é dado como um axioma. Então, a gente vai destrinchar como é que eu poderia reescrever elementos de um S, um sucessor. Vou chamar lambda I, pelo menos lambda pertencente aos naturais. Ou pelo menos lambda pertencente a esse conjunto que nós definimos como N. S lambda pode ser reescrito como S φ mais lambda I. O que significa que lambda menos φ é igual a lambda I. Então isso aqui, lembrando que a minha superfície, o que eu estou trazendo,
ou pelo menos de posições, é orientada, tá? Então isso aqui eu posso escrever como S de φ mais S de lambda i. Eu só posso escrever assim, separadamente, porque eu estou lidando com o elemento φ. Tem como reescrever lambda com φ, tá certo? Então, como vocês estão vendo aí na tela. Então, eu tenho isso aqui de φ, que é a mesma coisa que o conjunto vazio, mais S lambda i, que é lambda menos φ, que é lambda menos φ, que é igual a conjunto vazio, mais S lambda menos S conjunto vazio, S φ, que é igual, fica conjunto vazio, mais S lambda menos conjunto vazio, isso aqui vai dar S lambda. Ou seja, percebe que eu fiz uma manobra algébrica aqui, que eu vou retornar ao mesmo valor de φ. Eu só reescrevi ele em termos de φ. Primeira evidência que nós temos é que esse φ, eu já vou trabalhar, eu já vou falar em relação a isso, não vou falar agora. Outra coisa, se eu estiver escrevendo Sm mais n, eu não posso agora escrever como m mais Sn, porque isso aqui é diferente. Tá? Isso aqui é diferente. O que acontece, eu só posso ter reescrito desta maneira, porque eu estou reescrevendo com o elemento de φ, porque eu sei que o sucessor de φ não existe, que é o qual? O conjunto vazio. Tá? Então, eu reescrevo como Sm mais n igual a Sm mais S mais n. Apenas. E eu posso reescrever como m mais Sn. Você já percebe um elemento de associatividade aqui, né? Então, aqui o que eu tenho? Certo? Então, o que eu tenho aqui? Como é que eu posso reescrever? Como S mi mais φ mais n igual a m mais Sni mais φ. Que é igual. Eu posso reescrever como, olhando para essa parte, como Smi mais S de φ mais n, né? Mais n igual a m mais Sni mais Sφ. Tá? E aí isso aqui, claramente, vai ficar Smi mais n igual a m mais Sni. Então, a forma como eu escrevo S. Então, o que isso aqui conclui? Que Sm mais n é igual a Smi mais n, ou eu posso reescrever como m mais Sni. Tá? Então, aqui eu só quis mostrar essas operações, tá? De sucessores de dois elementos que pode se reescrever como m mais i, né? M mais φ. Então, o φ ele sempre vai ser reescrito. O que isso nos traz? Quando eu pego um elemento qualquer de S lambda i mais φ, isso aqui é a mesma coisa que, né, S φ mais lambda i. Porque vai dar a mesma questão de S lambda. Não vai mudar. Então a gente tem um elemento de associatividade aqui. Tá? Um elemento de associatividade. Só que, será que esse φ é o mesmo para todo φ? Eu quero dizer, será que não vai existir um outro espaço, como a gente fez aqui, um outro espaço orientado ordinal? A gente sabe que não. Tá? Eu já falo a respeito disso. O que acontece é que dentro de Sφ, ou seja, no núcleo, ele tem valor. O que acontece é que no núcleo, valor, ele corresponde a um valor, e na imagem, ele vai corresponder a um não valor. Certo? Então, primeiras características. O que eu vou provar agora é que se existe um único φ. Parece um pouco estranho, mas eu quero provar para não existir dois espaços. Por exemplo, deixa eu fazer melhor isso aqui, né? Fazer melhor. Por exemplo, para não existir dois espaços, por exemplo, A e B, eu estou pegando dois φs
diferente. Ou seja, dentro do φ, eu posso escrever como limite. Eu só tô escrevendo isso como mais para um conceito de cuidado, tá? Um conceito de cuidado do nosso conjunto φ, tá? Do nosso conjunto φ. Então eu posso fazer, por exemplo, S lambda menos S lambda tendendo para S lambda. Isso aqui vai ser S φ, que é igual ao conjunto vazio. Então, tá tudo bem em relação a isso. Isso aqui, em termos de hoje, parece um pouco contraditório, mas é como se, topologicamente falando, não pudesse ter, vamos supor, duas retas. Uma reta aqui, outra reta aqui. E elas não podem se sobrepor. Ou seja, eu não podia ter um φ aqui e eu não podia ter um outro φ aqui. E aí eu juntasse φs diferentes, né? Ou seja, um φ, um filinha, e eu juntasse eles, obviamente ia ser retas diferentes, outros φs linhas. O que eu tô querendo trazer é que eles têm um único φ. E de fato eles têm. Então a primeira coisa que a gente tem é um elemento de associatividade, e o que a gente viu é que dentro do núcleo tem valor e dentro do não núcleo não tem valor. Tá? E lembrando, a gente não sabe muito esse conceito do que é essa soma e a gente não sabe muito esse conceito de tirar. Então o que eu tô querendo trazer é uma união. O que eu tô querendo trazer é como se eu te retirasse a união, fazesse menos a união. Tá? Porque realmente eu tô trabalhando aqui como se nós não conhecêssemos isso. Isso é muito importante. Logo, logo vocês vão ver como é que vai surgir a necessidade do zero. A necessidade, por exemplo, do 1. A necessidade do 0 e a necessidade do 1. Então, eu vou corresponder como se fosse uma espécie de união. Né? Então, realmente eu estou usando uma propriedade aqui, utilizando a teoria de conjuntos. Tá? Então, uma coisa importante agora é a gente definir topologia desse conjunto. Será que existe essa topologia? Então, topologia que eu vou chamar do conjunto. Então, topologia do conjunto que, que a gente chama de N de tal. Né? Então, para definição de topologia, a gente tem o conjunto vazio que tem que pertencer à topologia. Né? Foi mal se foi J ou tal, acho que tal, não lembro agora, acho que é assim. Acho que tal pode ser o contrário também. Não, são elementos diferentes. Enfim, se eu estiver falando tal e for o contrário, foi mal. Mas a gente sabe que existe, né? E efetivamente vai indo, provavelmente em N. Vamos supor que a gente tem um elemento de X contido em N. Vai ser X1 inter, né? XI. Vai implicar que as interseções de XI está contido em tal. Que vai ir em N. E a família das uniões de XI indo de I1 até N. Lembrando, de novo, o I está trazendo valores cardinais. Ordinais, né? No caso, valores ordinais. Tá? Que vai estar contido na minha topologia, que vai implicar também no conjunto dos naturais. Então, eu defini uma topologia no meu conjunto dos naturais, no conjunto de taus, né? Ou seja, o tal é a topologia e nesse conjunto dos naturais. Eu vou definir aqui agora, trabalhando com esses abertos da minha topologia, lembrando que o que eu estou trazendo aqui, eu tô estudando a minha base axiomática. Tá? Eu não estou querendo trazer uma confusão entre que a gente sabe que o conjunto dos números naturais relativo ao conjunto dos números reais não são abertos nem fechados. Isso tanto para uma representatividade dos inteiros, dos racionais, né? Porque a gente sabe que existem buracos. Né? Mas, por exemplo, se você pega R em R mesmo, a gente sabe que ele é um corpo ordenado completo. E ele é um corpo ordenado completo em referência aos naturais, em referência aos inteiros, aos racionais, irracionais e etc. É como se eu pegasse um conjunto superior, que a gente sabe que são os complexos, mas é como se eu pegasse um conjunto em que existisse buracos também em R, nesse conjunto. Então, é meio que eu estou cocentando nos naturais nos naturais.
Então é por isso, para não trazer essa confusão e achar que o que eu tô trazendo são, enfim, outros... Tô trazendo uma outra topologia. Eu tô trazendo uma cosentação nele mesmo, né? É como se eu criasse um π, naturais, lambda, em que lambda é um lambda dos naturais. E lambda pertence aos naturais, tá? Então é tudo... Eu tô relativizando nele mesmo, tá? Eu tô trazendo a cosentação nele mesmo, tá? Eu não tô tomando como nota de uma referência de um parâmetro maior, por exemplo, os reais, os complexos ou uma parametrização maior, tá? Então, dado essa topologia que a gente definiu, eu vou usar agora as leis de Morgan, tá? Morgan's Law. Leis de Morgan, que primeira lei de Morgan diz que U de x menos, vou chamar de y, em que y está contido em x, é x menos interseção de y. Aqui é uma boa maneira de você definir, por exemplo, a topologia usando as leis de Morgan, e as interseções de x menos y é igual a x menos as uniões em y. Tá? E agora a gente vai aplicar essas leis de Morgan nos conjuntos dos números naturais. Então, a primeira coisa é a união dos naturais menos agora os sucessores dos naturais. Isso aqui vai dar os naturais menos, né, ou pelo menos os conjuntos que nós chamamos de n, como interseção dos sucessores de n. Concorda comigo que as interseções menos vai dar φ? Porque toda interseção no próprio n, o único elemento que vai sobrar vai ser o próprio φ. E as interseções dos naturais menos s de n igual aos naturais menos a união de s de n. Claramente isso aqui vai dar o conjunto vazio. Olha só que interessante. E o conjunto vazio é igual a S de φ. Dando a imagem. Ou seja, um elemento, né? Ou seja, a união de todos os elementos vai dar o conjunto vazio. No próprio natural. Você pode pensar, é a união de todos os φs, ou seja, a minha reta inteira, tá dando conjunto vazio, né? E um elemento importantíssimo que tá dando aqui é φ, que a gente tá pegando as próprias interseções em φ em φ. Então é como se eu sobrasse um elemento que vai dar o próprio φ, né? Ou seja, aqui dá o conjunto vazio, você pode até pensar, mas aqui daria o conjunto vazio também. Não vai dar, porque eu tô pegando os naturais menos as interseções de S nos naturais. Ou seja, o único... Então é como se eu escrevesse n menos as interseções dos próprios φs. Então vai ter um elemento de φ aqui, né? Falar, mas o φ, né? O φ está incluso em n. O φ pode estar incluso em n, sim. Mas as interseções de todos os φs é todas as representatividades em n. Então todas as representatividades em n é reinscrito com φ, mas o único que não é reinscrito com φ é ele próprio. Então vai dar φ. Tá? Então é como se eu pegasse a reta, de novo, uma representação de significado e representatividade de coisas ordinais, tá? Ou isso, ordinais, né? Ordinal e cardinal. Mas eu estou trazendo a representatividade ordinal aqui. Então é como se eu pegasse para cada elemento de φ as interseções de todos os φs. Então vai dar φ. Né? De todas as interseções vai dar φ. Então eu tenho uma reescrita de todo o φ aqui. Então vai dar vários φs aqui. Né? Inclusive o próprio φ da identidade. Tá? Então todos os n's de φ vai dar o próprio φ. Né? Então eu poderia pegar e fazer o sucessor dessas uniões e o sucessor dessas uniões que a gente vai dar, sabe? Vai dar o conjunto vazio e aqui vai continuar dando o conjunto vazio. Tá certo? Então, você percebe que necessita de um elemento de φ, de um valor, e necessita de S de n de φ que não tem valor. Tá? E o que eu queria mostrar aqui, então, eu preciso de um valor e eu preciso de algo que não tem valor. Olha o que puxa a necessidade 1 e olha o que puxa a necessidade 0 para um conjunto. Né? E um conjunto de posição. A gente está falando de posição só aqui, senhores. Tá?
de posição. Falar só que nós estamos nos referindo a conjuntos, nós estamos referindo apenas a conjuntos de quantidade. Muito pelo contrário. Nós estamos definindo apenas até agora só na topologia de posições. Essas posições eu não estou mexendo com mecânica relativística ou mecânica quântica que vai, a posição é meio. Não, eu estou falando, trabalhando com posições exatas que tem uma orientabilidade, né? Ou seja, eu estou trabalhando, digamos assim, em um elemento importante, tá? E isso tudo vai se definir com elemento de associatividade. De bem definido e de um elemento neutro, um grupo de monoide, que é definido na álgebra. Eu não vou me aprofundar aqui porque não é essa a questão do vídeo, de trabalhar com os monoides, mas você percebe a importância de se ter uma representatividade associativa e também ter um elemento neutro. Esse elemento neutro poderia até mesmo definir algo como que não tem valor. Então, você percebe que ele tem um valor, mas ao mesmo tempo no núcleo, né? E não tem um valor na imagem, por exemplo. Então, isso aqui seria posições bem definidas. Então, a gente vai agora para um teorema. Antes, para um teorema, queria mostrar aqui no nosso artigo. Eu escrevi, tá? Vamos ver se eu... É isso. Aqui, como vocês estão vendo, que eu puxei um livro que é bem famoso, né? Princípio Matemática, né? Do Alfred e do Bernard Russell. Que eles escreveram praticamente elementos da matemática elementar, da aritmética, da álgebra também. E ali eu tirei um print, depois eu vou deixar no card aqui embaixo o link do livro, se alguém quiser ler. Também vou deixar um artigo no Arctive que eu li a respeito de se zero é um número natural ou não, mas mais pra frente eu falo em relação a isso. E que eu quis trazer essa prova que eles estavam provando, eles levaram ali um livro inteiro, gigante, de por que 1 mais 1 é igual a 2. E isso está intersectando com o que nós estamos falando aqui. Eles escreveram com uma linguagem diferente da época e etc, mas eles utilizaram aqui um símbolo de lógica, tá? De equivalência, união, pertence, né? Ou seja, eles reescreveram x, alfa, reescreveram o beta em termos de x, em termos de y, enfim, e usaram lógica e uma proposição. Então, desta proposição, nós seguimos que quando a aritmética da adição, né? A adição aritmética pode ser definida como que 1 mais 1 é igual a 2. Isso, por que isso está puxando esse valor? Porque isso está ligado intrinsecamente com o que nós estamos exatamente trabalhando aqui. Por quê? Porque percebe que quando nós aplicamos uma topologia, quando nós estamos aplicando uma topologia nos naturais, cosentados dos naturais, ele traz uma cosentação que necessita de um núcleo que tem valor e de um núcleo que não tem valor. Necessita, em outras palavras, o que nós chamamos de zero. E um elemento de 1, porque é um elemento que vai aplicar, por exemplo, a soma, a união, e um elemento que não vai aplicar a soma. Que não vai ter a necessidade de uma aplicação de soma, mas que ele vai estar ali correspondido. A necessidade dele ali, que, por exemplo, que nós estamos falando do zero. Então, tanto o zero quanto 1 é importantíssimo ter no número, ou pelo menos no conjunto dos números naturais. Ou seja, o ordinal ele vai implicar no cardinal. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que vai implicar em posições definidas, cosentadas pelo próprio n, traz a necessidade de algo que tem valor, porque o núcleo e a imagem estão intrinsecamente ligados. Percebe esse valor? Vocês percebem isso que a gente está trazendo? Então, é a mesma coisa ali. Então, vocês percebem que a questão de perguntar se zero faz parte do conjunto dos números naturais ou não, é a mesma coisa que você perguntar como funciona a base axiomática da aritmética de um conjunto, de um grupo de monoides. Ou pelo menos como se trabalha em posições bem definidas e como é que eu poderia expandir isso, perdendo essa noção tanto de posição para uma coisa de quantidade. Porque quantidade
não é só contagem, mas também é métrica, né? A quantidade, por exemplo, medições são quantidades. E essas quantidades vão estar relativas a um termo de parametrização que eu ordenei a eles, né? Sistema, né? E, por exemplo, a física, sistema internacional. Então vocês percebem que puxa automaticamente a necessidade de um 0 e de 1. Então, na minha opinião, falar simplesmente que o zero apenas é uma questão de gosto, não é só uma questão de gosto, mas é uma questão de necessidade de ter o zero ali também. Porque ele puxa, está intrinsecamente ligado. Precisa de uma representação de posição, né? De algo de ordinal, né? Mas também de algo cardinal, tá? Ordinal e cardinal, tá? Então é muito importante em relação a isso, porque está intrinsecamente ligado a algo que tem valor e algo que não tem valor. Tá? Então isso é muito importante. Então, o que eu vou agora mostrar, que é a segunda parte, pelo menos a parte final, né, do vídeo, é justamente trazer agora aqui a correspondência do teorema aqui, que é CGA contido em N, contido nos naturais, que agora a gente definiu que tem associatividade e o tal do elemento neutro, o tal de um núcleo que tem valor e de uma imagem que não necessariamente precisa de valor, se existir uma bijeção f de n igual a A, então A é igual a n. Tá? Então vamos provar esse teorema. Por que eu estou querendo trazer esse teorema aqui? Por que esse teorema é importante? O que ele correlaciona? É porque eu estou justamente aplicando um teorema de posição em um conjunto, em que n também pertence a esse conjunto. Então, eu estou trazendo uma relação de contagem. Então, eu estou trazendo uma relação de que IN é um subconjunto de AN. Então, eu estou relacionando dois subconjuntos e como é que eles se relacionam. Será que eles vão se relacionar bem? Ou seja, o que está me dizendo é que vai existir uma bijeção, ou seja, uma unicidade, né? Ou seja, uma unicidade, porque vai existir injetividade e vai existir sobrejetividade, né? Até mesmo estava falando em N, se eu estou trabalhando em N, claramente já está intrinsecamente ligado como axioma à injetividade. Então ali já vai existir a injetividade, mas a questão é, será que existe a sobrejetividade? Então, vamos provar esse teorema. Então, você vê teorema 1 aqui embaixo. Então, vocês percebem a necessidade daqui, né? Então qual é o valor, né, aqui? Então, aqui vai ser uma demonstração muito simples, eu não vou né? Então, se eu crio um alfa que vai de A a N, eu pego um beta que vai de IN a A, claramente A composto por beta, vai ser... Eu vou restringir a identidade. Vai ser igual a identidade. O que a identidade é a posição inicial. Então, claramente, aqui como definição, é alfa inverso. Tá? Então, se eu faço, por exemplo, alfa composto por beta, ele está indo claramente de IN a A, né? IN indo em N. Então, se existe uma bijeção, então, primeira coisa, existe uma injetividade, ou seja, existe um único. Pode definir restrito alfa i IN em IN, ou seja, IN indo em I, que vai estar efetivamente contido no conjunto alfa, porque está indo de A no próprio IN. E outra coisa, vai existir a sobrejetividade. Sobrejetividade. Ou seja, o núcleo vai estar contido na imagem. E a imagem, por consequência da bijeção, vai estar contido no núcleo. O que isso vai corresponder que o IN é igual a... Ou seja, eu tenho uma contagem de elementos. E como é que isso vai aparecer o 0 e 1 aqui? Eu vou fazer partições da unidade. O interessante é que, por que eu vou trabalhar agora com um conjunto infinito, tá? Eu não vou trabalhar com um conjunto finito porque, por definição de um conjunto finito, não é só pela quantidade de elementos, mas você pode definir um conjunto finito como que ele não pode ter uma bijeção com a sua parte própria.
Tá? Ele não pode ter uma bijeção com a sua parte própria. Tá? Isso é um teorema que é derivado deste teorema. Não vou provar aqui porque eu já provei aqui a subjetividade em N, porque é como se não ia existir, por exemplo, a injetividade, tá? Não ia ter uma parte própria consigo mesmo. Eu ia estar repetindo elementos e a injetividade ia por água abaixo. E agora, para um conjunto infinito, não. Um conjunto infinito eu posso pegar quantos elementos, tantos elementos que eu quiser, e que basicamente vai ser um infinito ali. Então, é uma das definições do que é um conjunto infinito, que é um conjunto finito. Então, um conjunto finito não pode ter bijeção com a sua parte própria, já um conjunto infinito ele pode ter bijeção com a sua parte própria, tá? Um conjunto infinito, tá? Então, eu vou pegar um conjunto infinito. Então, como é que corresponde? Ou seja, se eu estou agora trabalhando com subconjuntos e levando efetivamente a monoides, então, o que vai acontecer é, eu posso separar um conjunto infinito, que eu vou chamar um conjunto X, um conjunto infinito, e eu vou fazer partições, não vou chamar mais de φ, né? Vou chamar de π, de x de i, né? Vou fazer partições. Todo xi vai em x. Que vai ser partições infinitas compactas. Tá? No caso, vai ser... Eu vou trazer uma compacta, né? Vai ser um conjunto compacto. Aberto, compacto. Porque aqui eu tô trazendo a topologia também, tá? Vai ser aberto. Então, Então, todo xi, ele vai ser igual ao somatório de f de x delta ti. No caso, eu vou escrever as partições de x delta ti se o elemento xi, se o elemento i pertencer ao elemento valor, e conjunto vazio se i pertencer ao sucessor de φ. Ou seja, ele sai fora. Ou seja, eu estou trazendo partições da unidade aqui, senhores. Aqui é só uma representação da necessidade do 0 e 1 no conjunto dos números naturais. Então você percebe que eu compactei, ou seja, para todo natural, ele vai cair ou em algo valor, em algo que tem valor, ou em algo que não tem valor. Ou seja, aqui eu estou usando uma representação ordinal, indo também numa representação cardinal. Então, senhores, percebem a importância. Eu só quis trazer um exemplo de subconjuntos e definições para subconjuntos dos naturais, ou agora eu vou chamar de naturais porque já estamos no final do vídeo, da importância do conjunto dos naturais. Não só de ordinal, mas de cardinal. Então, o que eu quis trazer é que não é o tanto faz. É claro, depende do problema. Né? Eu posso trazer o zero como algo irrelevante. Mas se eu quero trabalhar sucintamente, de fato, com os naturais, há importância, sim, de colocar o zero no conjunto dos naturais. Porque puxa um significado, uma importância, através das leis de Morgan, de que há um significado ordinal e há um significado cardinal. Um significado de quantidade e um significado de posição. Então, exatamente, né? Voltando até mesmo onde nós estávamos, através aqui, voltando um pouco, como vocês estão vendo aí na tela, no princípio matemática, a representação ali é uma representação da prova de Russell do Alfred, né? No princípio matemática, de uma representação cardinal, tá? Uma representação de quantidade ali. Mas intrinsecamente tá ligado, sim, à necessidade do cardinal, tá? Do ordinal, no caso, né? Que é o elemento base de posição, tá? Como vocês estão vendo aí. Então, vocês estão vendo aí na tela como nós temos
essas interseções e essas uniões, tá? Ao mesmo tempo que puxa a necessidade de uma quantidade, puxa uma necessidade de posição também, tá? E essa posição está totalmente correlacionada com o valor do zero no conjunto dos números naturais, embora não tenha valor, tá? Então, senhores, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários a respeito do tema, deixem aí, tá? No card. Eu vou deixar, deixem nos comentários. No card eu vou trazer o livro do Principia. Só lembrando que esse livro, ele não é que ele tá desatualizado, mas ele tem uma linguagem, para quem tá muito acostumado, trabalha com bastante, lê muito artigo e trabalha, escreve com artigos científicos, vai sentir uma notável diferença de simbolismo, até de metamatemática lá no livro deles de Princípio Matemática, um livro grande, umas 400 páginas, mas um livro bem interessante, tá? É igual estudar elementos de Euclides, que também tem uma linguagem da época, mas isso não significa que não seja ruim trabalhar. Você pode até pensar os elementos de Euclides como uma triangulação do espaço e apenas está estudando as propriedades. Você apenas deu um zoom no meu espaço, tá? Você apenas deu um zoom e tá estudando essas propriedades, tá? Então, realmente esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês percebem a importância do zero no conjunto dos números naturais, que realmente, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu falei, acho que eu vou trazer esse assunto pro canal. Me pareceu um assunto muito mais complexo do que realmente é, porque ele mexe com a base, a estruturação, tá? E é muito importante. Bom, senhores, é isso. E não sei qual será o próximo vídeo, mas muito possivelmente trarei logo. E muito obrigado, senhores.